Vocês estão aí com o julgamento? Sim, eu tenho ele aqui, salvo. Tem? Abre aí. Se vocês tiverem também, podem abrir aí o julgamento. O da atividade? É, vamos abrir ele. Abriram, né? Vamos falar sobre, né? Que aí a gente consegue, né? A gente leu, né? O julgamento do, do relator, né? Que todo processo tem um sorteio e vai para um relator, né? Vai para uma turma e para um relator ser sorteado. Então foi para uma turma e foi para o relator. Aí do relator vai para o revisor, né? Sempre um processo tem um relator, um revisor e os demais a gente chama de vogais, né? Que é o que desempata. E aí vocês viram duas posições diferentes, né? Primeiramente, qual que é o caso? Você entendeu o caso, Diego? Sim, não, o caso eu entendi. O que eu tive um pouco de dificuldade? Por exemplo, eu peguei a decisão do Aires Brito e li ela completa, certo? Se você for lendo ela somente no final, ele diz que ele é contrário ao posicionamento do Marco Aurélio. Tanto que, por exemplo, tem uma parte ali que ele vai falando sobre o caso em si, sobre a questão da sociedade, das mudanças e por aí vai. E aí, depois que ele coloca todos os pontos deles, ele simplesmente ele fala que ele coloca sim para todas as questões. Até ali dá a entender que ele iria mais ou menos na mesma linha que o Marco Aurélio. Só no finalzinho que ele dá ele discorda dele, ele muda, não mudar de opinião, ele dá uma opinião contrária à dele. Então, assim, eu não sei se é por conta do linguajar também, que eu achei um É, linguajar um pouco mais rebuscado em si. Então, assim, pelo menos, eu não sei o restante dos colegas, mas eu achei que não foi tão fácil colocar eles no que a gente tem estudado. Por exemplo, igual eu tinha comentado para o senhor, eu coloquei ele como um constitucionalista. O senhor acabou de explicar para mim que, no caso, isso é mais doutrinário e não é posição todos. filosófica, né? A intenção da gente começar a ler é justamente mesmo para vocês estranharem mesmo, né, essa forma, essa maneira, e para vocês começarem, né, a ter uma inserção, né, nessa maneira, nesse jeito de dizer, né? Mas a gente ainda vai ter oportunidade a gente começar a ler esse julgado para a gente colocar, né? Mas vamos lá, se vocês abrirem, né? A gente só vai começar, mas para a gente entender. Então, quando eu tenho um processo, né? Esse processo ele vai caminhar e aí eu tenho, primeiro, de um lado, né? Ele é sorteado e aí é um caso. O que aconteceu nesse caso? Né? Primeiramente, para a gente entender, né? Ele foi julgado lá na cidade do interior da Bahia. Né? Os processos de primeiro grau são assim. Então, ele é julgado na comarca. Lá na comarca, em primeiro grau, o juiz entendeu que não seria possível, né? Porque qual que era o pedido, né? Uma mulher, ela queria que fosse reconhecido o direito dela de companheira de um homem que era casado de fato e de direito. O que é a diferença? O que é casado de fato e o que é casado de direito? Eu tenho aquelas pessoas que são casadas de direito, mas não são mais casadas de fato. Então ela é casada apenas no papel, né? E não é casado realmente. Nesse caso aqui, ele é casado de fato e de direito, mas mesmo casado, ele tinha uma relação paralela com uma outra mulher. E essa mulher entrou com uma ação. Na comarca, ela perdeu. Recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia, que é assim: eu tenho um processo em Tumbiara, eu recorro ele vai para onde? Para onde que vai esse processo? Se eu recorro de Tumbiara? Goiânia. Tribunal de Justiça de Goiás. Isso. Tá? Que fica em Goiânia. Tá? Vai para o Tribunal de Justiça de Goiânia. Do Tribunal de Justiça de Goiânia, se eu quiser recorrer, vai para onde? STJ. Depende. Depende, Diego. Tá? A gente sempre em direito, a primeira coisa, a resposta sempre é depende. Tá sempre. Vamos lá. No caso daquele lá da Bahia,
Ele recorreu para o Tribunal da Bahia e o Tribunal da Bahia reformou a sentença de primeiro grau e modificou, entendendo que era possível a pessoa ser declarada companheira, ou seja, uma união estável, comitantemente com o casamento. Foi isso? Era essa a intenção. E aí, né, recorreu-se dessa decisão. Quem recorreu, no caso, foi o Estado da Bahia. Por que o Estado recorreu? Porque o Estado tinha interesse. Porque, no caso, né, a briga ali, o interesse jurídico não era apenas a declaração, o interesse jurídico era a divisão da pensão. Tá? E é um caso comum, isso acontece. Eu já tive um caso aqui em Tumbiara. Aqui na comarca de Tumbiara, nos mesmos moldes. Ok. Então, como é que funciona? Eu tenho um processo, na Constituição, no artigo 5º, ela garante, você tem um direito, isso é consagrado, ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, você tem direito que a sua decisão de primeiro grau seja julgado em segundo grau. Esse é o direito. A partir do segundo grau, né, depois do segundo grau, você tem duas opções. Ou você recorre para o STJ ou recorre para o STF. Mas isso não é mais uma garantia, é uma possibilidade. Ou seja, você tem que ter os pressupostos para você recorrer para o STJ ou para o STF. Qual que é a diferença? É como se fosse um processo, uma questão tautônica. Né? O que é uma questão? Ou seja, né, tudo aquilo que é constitucional vai para o STF. O resto, STJ. Então, essa é a diferença. Se eu estou discutindo um artigo da Constituição, vai para o STF. E o resto? O que não é Constituição, vai para o STJ. Então, ou você faz um recurso especial, que é para o STJ, que é para tudo que é infraconstitucional, que está abaixo da Constituição, ou você faz um recurso extraordinário ao STF. No caso ali, o recurso era o quê? Qual o tipo de recurso que nós estamos lendo? O recurso extraordinário. Por quê? Eles estão discutindo qual artigo? Qual artigo que está sendo discutido lá? Vocês leram, gente? Qual 102 da Constituição. Não Ou é? 26. Isso. 26, parágrafo Abre 6. aí, artigo 226, tá? Especificamente o parágrafo 3º. Ok? O parágrafo 3º. É isso. Tá? Esse julgado que eu coloquei para vocês lerem é um julgado de linhas taquigráficas. O que significa isso? Ele foi digitalizado, né? A pessoa, todo o discurso aqui era oral e tinha uma pessoa ali que estava digitando, tá? Eles digitam, e solta uma fita ali. A máquina que ela não tem todas as letras, né? Ela tem assim, mais ou menos. Então a pessoa vai digitando, tem uma fita, depois o computador lê essa fita e escreve. Por isso que ele começa lá. Vamos abrir só para a gente começar a ler e depois eu quero que vocês leiam, para a próxima aula, vocês leiam todo esse julgado para a gente começar. É difícil, mas para a gente entender. Você está com ele aberto aí? Abram aí, pessoal, todo mundo. Abrem o recurso extraordinário, tá? A partir do voto do relator, página 614. Até coloquei o óculos aqui, porque senão eu não enxergo. Abriram? Quem conseguiu abrir? Meu tá aberto. Tá aberto? Já. Então vamos ler aí, né? A gente começar a ler, mas eu quero que vocês participem. Vamos lá. Então, abram lá na página 614. Começam a ler aí. Vamos ler. O senhor ministro Marco Aurélio, relator, na interposição deste recurso, foram observados os pressupostos gerais de recorribilidade. A peça, subscrita por procuradores do Estado, restou protocolada no prazo dobrado a que tem jus o recorrente. Isso aqui é o seguinte, né? Por isso que quando eu tenho um recurso extraordinário ou especial, como eu expliquei para vocês, ele tem alguns requisitos. Então, primeiro ele vai analisar os requisitos, tá? Quem recorreu aí nesse caso foi o procurador do Estado, representante do Estado.
tá? E como vocês verão, né, os prazos para as pessoas públicas, né, eles são em dobro, tá? Em dobro. Se vocês tiverem uma dúvida sobre qualquer coisa que a gente está lendo aqui, vocês podem parar para a gente entender. E aí, só para a gente falar, só para a gente, né, ser mais prático, esse caso, por exemplo, né, ele traz, né, os requisitos do extraordinário, e aí ele traz o seguinte. Vamos lá para o final. Começa a ler lá no final. Tribunal de origem, começa aqui. Julgou a apelação da autora. O Tribunal de Origem julgou a apelação da autora, reformando a sentença do juízo a partir do empréstimo de alcance de todo próprio. Aqui, só para você ter uma ideia, o que ele faz? Ele está dizendo o seguinte: a sentença no juiz Acó, ou seja, a sentença lá na comarca da Bahia, julgou improcedente. O Tribunal de Justiça da Bahia reformou e julgou procedente. Tá? E aí ele está dizendo aqui, ó, que todo esse julgado ele vai ser especificamente no parágrafo 3º do artigo 206 da Constituição. Lê para nós o artigo, está na próxima parte, 615. Ok. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ok, então você está discutindo isso, né? É uma hermenêutica sobre esse caso. Quando a gente lê, a parte de cima do artigo a gente chama de cabeça ou caput. Você pode usar os dois. Parágrafo, você fala parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, até o 9º. A partir do 9º, aí é parágrafo 10, 11, 12. Até o 9, você não diz 9, você diz 9º. Ou parágrafo único, né? Ou parágrafo 1º, 2º, 3º, até o 9º. Tá? Que você falou parágrafo 3, né? Não fala parágrafo 3º. O 10, aí não é 10º mais, é 10. Não sei porquê, mas é assim que funciona, tá? A gente está falando aqui para, né, vocês lerem de maneira correta, ok? Aí, olhem só, e isso é hermenêutica que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai começar a ver também nessa aula. Pois bem, ele está dizendo qual é o artigo que está sendo discutido, e aqui ele vai dizer para vocês qual é o fato. Lê para nós qual é o fato. Pois bem, São seguintes as premissas fáticas do acórdão atacado via... Acordam, essa é a palavra. Acordam, Isso. fala de novo. Acordam, para a gente não falar Acordam. errado. E acordam. Acordam. Isso, o que significa acordam, né? São vários, né? Não é mono. Ou é monocrático, que é um juiz só, ou é um acórdão, são vários juízes. Ou vários desembargadores, ou vários ministros. Ou é monocrático, uma sentença monocrática, uma pessoa só, ou acórdão. Atacado via o extraordinário. E esse é o termo que você diz, né? Eu estou atacando o acordo do Tribunal de Justiça da Bahia através de um recurso extraordinário. A gente chama isso. Atacar. Atacar é a interposição de um recurso. Eu posso atacar lá embaixo com embargo de declaração, com uma apelação. Qualquer recurso é uma forma de você atacar uma decisão que você quer modificar. No que evoca a violência ao parágrafo 3º, acima transcrito. Isso, é outro termo também a gente usa, violência. Violência é porque eu estou descumprindo, eu estou fazendo uma decisão contrária ao parágrafo 3º, né? Então você pode usar esse termo, né? Quando fala violência, é porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou desfigurando a lei, eu estou desfigurando o texto constitucional. É nesse sentido, tá? É ruim eu ficar explicando para vocês? Eu não acho, professor. Porque, Eu assim, prefiro. eu acho que assim a gente vai conseguir ter uma noção melhor, porque eu apanhei pra caramba. Não, mas é assim mesmo. Vamos lá. Letra A. Aí está dizendo fato. Você viu como é que é, gente? Toda vez é errado você ler um artigo sozinho. Você só entende um artigo, o artigo só tem sentido se você vê o artigo culminado com o fato. Se não tiver o fato, o artigo é apenas texto de lei.
Para você extrair a norma, que é extrair o que está lá, que é o que a aula de hoje a gente vai fazer, né, que é o dever ser é a norma. Mas como que se dá a norma? A norma dá pelo exercício da leitura do artigo com o fato. Não tem como. Se eu pegar um código e começar a ler, você só está decorando texto de lei. Isso não é norma. A norma é o que você extrai da premissa fática e texto de lei. E é isso que a gente está fazendo aqui. Esse exercício aqui que nós estamos fazendo, na verdade, eu estou mostrando para vocês como é que eu consigo construir o dever ser. E aqui, tudo isso é só para o dever ser do parágrafo terceiro. Tá? Não é qualquer coisa. Só que tem gente que acha que eu pego um código, leio o código, pronto, é isso. Não é isso. Isso é texto de lei. Lê para nós as premissas fáticas. O cidadão, vai, gente. Opa, eu estava mutado aqui, agora que eu percebi. Tá, vai. O cidadão Valdemar do Amor Divino Santos veio a falecer, deixando certa pensão a ser satisfeita pelo Estado. B. À época do óbito, era casado e vivia maritalmente com a mulher. Adivina a relação conjugal, 11 filhos. C. O falecido manteve com a autora, Joana da Paixão Luz, relação paralela, tendo o casal filhos, 9 ao todo. Então, a corte fez consignar. Então, beleza, só um minutinho. Olhem só como é que é o caso. Né? Esse caso, eu gosto muito de trabalhar com ele, foi um achado. Gente, olha os nomes. Né? Parece uma história, assim, um romance. Né? Como é que é o nome dele? Valdemar do Amor Divino. Ele se apaixonou pela Joana da Paixão Luz. E ele era casado, né? Casado e vivia maritalmente. Ou seja, o que está falando aqui? Quando eu falo casado e vivia maritalmente, eu estou dizendo ele é casado de fato e de direito. Que é duas coisas, né? Casado de fato é aquela pessoa que mora junto, tal, mas não é casado no papel. Aqui é casado no papel e casado de fato. E ao mesmo tempo. E só que qual que é o interesse jurídico do processo? É o C. Qual que é o interesse jurídico, gente? Qual que é A o interesse pensão que ele vai deixar? Isso, esse é o interesse jurídico, né? É a pensão. É a pensão. Aí ele fez, a corte fez consignar. Isso aqui, ele está demonstrando qual foi o entendimento, né? Aí, olhem só a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, né? Que é o que eles estão julgando agora, né? Por entender a corte. O Tribunal de Justiça da Bahia descumpriu o preceito constitucional na aplicação do parágrafo 3º do artigo 226. Aí ele diz o seguinte, isso aqui é a ementa. Na verdade, essa situação dos autos em fora desconfortável é muito comum na cultura brasileira, como bem reconheceu o ilustre juiz o Decujus. Quem que é Decujus? Quando a gente coloca Decujus, quem é Decujus? Só o marido e a mulher. Falecido. Decujus é o nome que a gente coloca em qualquer processo da pessoa que faleceu. A gente não diz o nome mais, a gente diz decujus. O Valdemar do Amor Divino é falecido. Então, você, ao pronunciar ou citar essa pessoa, o termo jurídico correto é decujus. Correto? Entendeu? Correto, entendendo. Decujus. Então, decujus logou administrar a subsistência do seu casamento com a segunda ré e um sério e duradouro relacionamento afetivo com a outra, o que leva à indeclinável conclusão de que o falecido companheiro da autora tinha duas famílias, administrava e assistia às duas. Então, o Tribunal da Justiça da Bahia, ele entendeu que era possível, né? Ele entendeu que eu poderia, né, ter ao mesmo tempo uma união estável com uma união estável ao mesmo tempo com o casamento. Tá? Então é nesse sentido. Ok? Eu fiz essa primeira leitura porque eu preciso que vocês leiam, tá, esse recurso inteiro. Para a gente poder começar a estudar. Leiam, marquem, tá, para a próxima aula
qual é as partes que vocês não entenderam. Porque a gente vai começar a fazer interpretações agora no livro, ok? Então a gente precisa que vocês comecem a ler sobre isso. O exercício que a gente fez era para vocês dizerem, né, do que se tratava o artigo e também qual é a espécie, né? Eu posso até reabrir de novo o exercício para vocês, para quem não fez. Identificar, por exemplo, qual é, tá? E aí eu não vou falar agora, eu quero que vocês se dediquem sobre isso, identificar qual o posicionamento filosófico que o relator e o revisor tiveram ao fazer a sua interpretação, ok? Mas, agora, eu quero que a gente comece a entender, né? A aula de hoje, a gente vai tratar sobre o dever ser, direito e lei. Então, a primeira coisa, né, que a gente olhar, né, a gente olhar, por exemplo, né, a relação entre o dever ser, entre o ser e o dever ser. Ok. Então, vamos lá. Se a gente olhar, né, e aí que entra essa questão. Vamos começar um debate para a gente entender. Né, e até seria interessante, é tão chato, né? Se alguém ou algumas pessoas pudessem abrir as janelas, né, gente? Porque, nossa, é tão chata a aula para janelinhas. Mas eu queria que vocês participassem. Não só o Diego e o Natan, que sempre participam, mas os outros também participam. Vamos lá para as meninas, eu vou chamar. Eduarda, você está aí ou só está a sua janela? Eu estou aqui, professor. Parabéns, fiquei feliz. Eduarda, olha só, dever ser e ser, né? A gente viu aí o ser, a gente leu o ser do caso. Se você olhar para a nossa Constituição, para o nosso direito, qual é a sociedade brasileira? Ela tem o dever de proteção da família, correto? Então, o Estado deve defender a família. Correto? Correto? Correto ou não? Então, o dever ser é proteção da família. Isso é a questão. Isso é o dever ser, né? E se a gente lê, por exemplo, do artigo que a gente leu, ele também protege a família ao proteger uma união estável. Qual união estável? Aquela união estável que é possível ser transformada em casamento. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, falou, olha, se você conviver com uma pessoa durante tanto tempo, você pode ser reconhecido como companheira e eu posso pegar e declarar que você vive em uma união estável. Você se torna um companheiro, né? Vive em união estável. Mas a própria Constituição, o próprio Código Civil, as leis deles, ele protege a família, defende a família. Só que, no caso aí, a gente viu o quê? Qual que é o ser? A gente viu uma pessoa, né, um homem, que ele tinha, ao mesmo tempo, duas famílias. Aí a questão é isso que era o dever ser? O que deveria acontecer? Isso é a diferença do dever ser e o ser. O que deveria acontecer? Ele deveria ter só uma família, né? Só uma família. Ou, né, ou uma família ou a outra família. Entendeu? Mas isso acontece? Sim. Então nós temos dois julgados. No julgado, ele entendeu que é o relator, né? O relator entendeu, assim como o Tribunal de Justiça da Bahia entendeu, que isso, apesar de desconfortável, é uma realidade. Por isso, esse dever ser, ele deve ser no sentido de que tem que se aceitar. E aí, se vocês lerem os julgados, né, de outros, né, para frente lá, os vogais julgando, né, eles começam, mas tá, e se eu aceito, né, essa relativização, por exemplo, Eduarda, de o homem, né, aí se eu aceitar o homem, eu vou ter que aceitar a mulher também, claro, né, isso não vai importar. Ele pode ter duas famílias. Se eu puder ter duas famílias, ele também pode ter três? Não.
Não, mas eu aceitei. Não, ele não pode. Para a nossa legislação é só uma. O sistema que a gente aceita, né, é uma família só. Que aqui a gente não está tratando, né, e é essa questão da família, a gente não está tratando de famílias que essas já são aceitas. Por exemplo, se todo mundo morasse na mesma casa, era considerado uma família só. Entendeu a diferença? Né? Eles moravam cada um numa casa. Hoje, né, um homem ou uma mulher que vive com dois homens ou uma mulher, isso já é aceito. Aqui eu estou dizendo que ele tem duas famílias separadas. Uma numa casa, outra noutra. Essa é a questão entre o dever ser e o ser. Quando a gente faz uma interpretação da norma, né, para extrair o dever ser, a gente tem que confrontar com a realidade. Qual que é o distanciamento? É isso, Eduardo. Eu sei que não pode. O que eu estou dizendo é, se mantesse a decisão do Carlos Aires de Brito e do Tribunal da Justiça, que aceitasse que aquela pessoa tivesse duas famílias, a pergunta dos desembargadores depois era, ok, eu aceito ter duas famílias. Mas aí, se eu aceitar duas famílias, né, Aí se vai uma ter que pessoa tiver aceitar três... três. Isso, aham. Isso, aí a pergunta é essa aí. Aí a desembargadora, depois se vocês lerem, é interessante. Ela fala, e aí, qual que é o limite? Não É tem duas? limite, então, né? Porque É, deve ser uma, mas é acontece de duas? ter duas, três ou mais, Não, né? não. Ter pode. O que eles disseram é, não tem problema ter. Mas aí, se você tem, mas não é putativo, o que significa putativo? Que poderia ser o caso, né, e isso acontece, de você conviver com um homem, né, ou com uma mulher, sem saber que ela é casada ou ele é casado. Aí esse a gente chama de putativo. O que é putativo? Você desconhece esse fato. Você desconhece que ele tem outra família. No caso aí, não. As duas famílias sabiam. Então, o direito não pode, né, permitir que, nesse caso, né, assim permita. Se fosse putativo, né, que inclusive quando você lê, ele fala assim, não era ele caixeiro viajante, que é uma referência, né? O caixeiro viajante é aquele que sai viajando, em cada cidade ele tem uma família, que não é o caso. Né? E aí, nesse caso aí, ele não poderia dar guarita. Mas a questão é o que a gente tem que começar a entender, e é o que a aula de hoje coloca, qual é a relação entre o ser e dever ser? Por que que eu digo? Por exemplo, eu tenho a norma, o texto de lei. O direito existe? Ou ele é só um nome? Porque, olha, se eu tenho uma norma, uma regra que diz que eu só posso ter uma família, na prática, né? Eu tenho duas, tenho três. Então, a lei, né, o direito, ele não existe, é simplesmente um nome, uma designação, um conjunto de regras, de conteúdo arbitrário. Tá? Então, o que é o direito? Né? O que é a norma jurídica? Esse é o pensamento. Qual que é o sentido, né, material e formal da lei? É lógico, né? Por isso que vocês começaram a ler esses artigos, e aí vocês lerem decisões, vocês começam a perceber, né? E foi a reclamação, ou não a reclamação, mas a constatação inicial da aula, e aí né, gostaria até que vocês comentassem, que vocês percebem, né, que existe uma concepção de uma linguagem, né, diferente. O direito tem uma linguagem diferente. Ou vocês não perceberam isso? Hã? Sim, com certeza. Bem diferente. Bem diferente, mas a gente tem que acostumar com isso. Isso faz parte, né, dessa concepção, dessa cultura, porque o direito é uma cultura. Mas e aí?
O que é a lei? O que é o direito? Ele não existe? Né? Qual que é o sentido material? Ele é só um arbítrio, por exemplo. Né? Eles estão lá, duas famílias, as duas famílias se aceitam, e daí? A lei é só uma questão arbitrária, né? Como no caso lá concreto, ou seja, né? Qual que é o caso concreto que eu tenho? Qual que é o caso que a gente está lendo lá? Um homem com duas famílias. Isso, né? Um cidadão de bem, né? Como qualquer outro, que convivia, né? O Valdemar do amor divino, né? Vivia casado de fato e de papel passado com uma mulher e com 11 filhos. E ao mesmo tempo, né, ele, apaixonado por Joana da Paixão Luz, tinha uma relação com ela. Com 9 filhos. Então, olha, para esse Valdemar e as suas duas famílias e todos os seus filhos, o que é a lei para eles? O que é a lei para eles? A lei, nesse caso, creio eu, é algo subsidiário. Não, a lei para eles era um arbítrio da realidade que eles conviviam. Né? Por quê? Porque é lógico, né, que a lei ela é fruto de convenções coletivas, de usos sociais, de regras gerais, né, até de direitos internacionais, de questões internacionais, de hábitos. Né? É cultura, como a gente está lendo ali, né, linguagem diferente, uma cultura. Mas o ser, né, o objeto ali, a realidade, às vezes, ela é muito distante, né, do código, muito distante da lei para algumas coisas. E isso, às vezes, vai mudando. Só que a sociedade, ela aceita, ela tolera, a sociedade, né, compreende, mas o juiz, ele pode ser independente ao ponto de julgar contrário à lei, ou o juiz é um sujeito que está atrelado à lei? Eu acho que ele está atrelado à lei, porque senão ele pode demonstrar parcialidade. Aí, Não, parcialidade é porque ele está julgando parcial. Nesse caso, por exemplo, se ele julga conforme seus próprios convencimentos, né, a gente chama isso de quê? Que é um juiz solipsista, né? Eu já usei esse termo para vocês, né? Podem até anotar, juiz solipsista, que julga conforme as suas concepções. Mas, né, por exemplo, jogo do bicho, que é uma contravenção penal, mas que todo mundo fala. Ai, gente, vocês apertam aqui, eu não enxergo. Ah, Larissa levantou a mão. Pode falar. Se vocês começar, pode falar direto aí. Então, eu acho que o juiz ele tem que julgar de acordo com a lei, até porque, assim, tem essa questão do dever ser, do direito objetivo, mas também tem que se adaptar ao caso concreto. Eu li esse julgado do Valdemar e eu fiquei pensando nos filhos dessa outra mulher, dessa mulher que ele teve essa outra relação, porque eles ficariam desassistidos, assim, materialmente, né? Perfeito a sua observação. Mas quando você lê, né, os demais acordos, né, essa dúvida sua será sanada. Mas eu já vou dizer, essa ação, ela foi protocolada pela Joana da Paixão Luz, não para os seus filhos. O direito, então, você não pode, num processo, discutir um assunto que não é objeto. Os filhos têm direito, isso é sagrado. O direito dos filhos é sagrado. Entendeu? Não muda nada. A gente está discutindo o direito da Joana. Filho não, o cara pode. Quantas pessoas aí têm filho fora do casamento? E é filho a mesma coisa. Não existe filhos bastardos para a nossa Constituição. Todos os filhos são sagrados pela nossa Constituição. Entendeu, Leonardo, Larissa?
Entendeu, Larissa? Entendi. Mas essa Joana era a ex-esposa do Valdemar ou era a amante? A amante, né? Que é chamada de concubina, né? Concubina, entendeu? Que não usa mais esse termo. Ela era uma, não, ela, na verdade era uma companheira dele, mas entretanto o direito não poderia assisti-la porque ela sabia desses impedimentos e mesmo assim continuou. Mas o direito dos filhos não estão sendo julgados, isso é sagrado. Não estão questionados ali, né? É, A questão é que ela foi contra o dever ser, digamos assim, né? O ser dela foi. Aí é essa, né? Porque assim, eu quero que vocês leiam tudo, né? Eu passei para vocês lerem para a gente começar a usar esse julgado. Eu só li hoje, né, o texto de lei e o fático, né, para a gente tentar extrair dele o dever ser, que a aula de hoje é a diferença do ser, para a gente entender isso, né? Porque às vezes ele choca com a realidade. Por exemplo, né? O jogo do bicho. Já passo para você, Thiago. O jogo do bicho é uma contravenção. Concorda, Larissa? É proibido. O jogo do bicho não é proibido, Larissa? Sim, aham. Mas em todo lugar tem. Na praça tem. É apontada no centro da cidade. As pessoas veem. E daí? Entendeu? É por isso que tem essa diferenciação, né, entre dever ser e ser, porque se todo mundo fizesse de acordo com a lei, nem precisaria de ter lei, né? Todo mundo já está. Aí entraria na questão do fato, valor e norma, né? Existe o fato, existe a norma, mas perdeu-se o valor, né? A questão do jogo do bicho, né? Perdeu-se o valor. É a mesma coisa hoje, né? Aí existem algumas integrações, né? Umas interpretações. A questão, por exemplo, se todos ali vivessem na mesma casa, isso hoje é permitido. Você pode ter uma família multi, né? Eu até esqueci o termo disso aí, né? Mas hoje você pode, isso aí não tem problema. Se 2 homens, 2 mulheres, 2 mulheres, 2 homens, 3 mulheres, né? 4 homens, a família é do jeito que você entender que é, mas eles têm que estar dentro da mesma célula, né? Familiar. Que nesse caso eu tenho duas células, porque família tem que ser aquela célula, aquelas pessoas que isso é o núcleo familiar, é isso que a gente protege enquanto sociedade, aquele núcleo. Aí não interessa quantas pessoas tem no núcleo, mas tem que estar no núcleo. No caso ali, eu tenho 2 núcleos. E aí eu tenho um ponto de conflito, é que eu tenho uma pessoa que ele está com 2 núcleos, né? Que é o que eu não quero. Aí a discussão é, beleza, eu aceito que essa pessoa tem 2 núcleos, mas aí aparece outra que tem 3, outro tem 4. Aí qual é o limite de núcleos que eu posso? Entenderam? Aí eles entenderam. Eu falei, não, então é melhor. Eu falei, não, só pode ter um, protegido por direito. Se quiser ter outros, tudo bem, mas que a gente vai proteger é só um. Fala, Thiago. Não, era só comentar a respeito, falou aí, e o ministro Marco Aurélio lá, ele se baseou mais nisso, que o direito discutido era só a pensão para ela e não para os filhos. Isso. Ele citou isso Então, lá. leiam os próximos, né? Leiam todos os outros até o final para vocês entenderem. É um debate excelente, né? A gente vai usar principalmente nas próximas aulas. Mas a questão, né? Aí que eu quero falar com vocês, né? Vamos aproveitar aí. O direito existe? Sim. Ele é algo real ou não é real? O direito existe, então ele existe como? Ué, ele existe e é real porque a partir do momento que eu infrinjo ele vai me gerar uma consequência. Então, a partir do momento que você tem algo que vai gerar uma consequência futura, não tem como você dizer que isso não existe. Entendeu? Mesmo não sendo palpável, não Porque sendo... real é a lei, né? O texto de lei é real. O texto de lei é palpável, é real. O senhor comentou essa questão de se todas as famílias estivessem dentro de uma casa, seria uma família só, né? Mas se ele tivesse contato com as 2 mulheres, não seria uma relação poligâmica? Não é crime? Não existe, esse crime não existe mais, né? Não existe, não? Ah, pensei que era crime ainda. Assim, é aconselhável, né? A monogamia, né? Mas ele foi retirado, né, do Código Penal, né? Mas assim, Natan,
Na mesma família, não, porque assim, para ter o crime tem que ter o dolo, né? O crime, assim, de você que tem que ter o dolo. É lógico que existe alguns crimes que ainda são, né? De cunho sexual, por enganar. Por isso que eu tô falando, no caso ali, todas duas, não era putativo. Putativo é quando tá enganado, né? Você não sabe, você tá sendo enganado. É porque a família né, eu esqueci. Porque pode ter uma família de uma pessoa só, pode ter uma família que é aquele tanto de gente. O que interessa é ter um núcleo, né? Uma célula só. Porque o que a gente quer é a paz, é o direito que é a paz. A gente busca isso em sociedade, a proteção da sociedade. No caso ali, é que eu tenho 2 núcleos separados, né? Um núcleo lá com 11 filhos e outro núcleo com 9 filhos. É nesse sentido. Mas se você continuar a ler, eles vão explicar lá também essa questão da penal aí. Beleza. O falecido Mr. Catra tinha 2 mulheres dentro de casa e um monte de filho. Uma família Mas só. isso não é problema. Não é problema. Não é problema. No Nordeste mesmo tem um caso que virou até filme da mulher que tinha 3 maridos, parece. Uma mulher tinha 3 maridos. Entendeu? Não tem problema se for na mesma casa. O Nordeste tem umas situações engraçadas. Esse tempo atrás eu vi uma matéria de um cara que ele, na casa dele, tem mais de 50 filhos, se eu não estiver enganado, e ele vive com 4 mulheres. Ele casou com Isso. uma irmã, aí depois ele casou com a outra, aí a mãe foi morar junto, ele ficou com a mãe da menina e depois com a outra irmã. São 4 mulheres e o cara tem, e mora mais de 50 filhos. Se eu não estiver enganado, é isso, uns 50. Lá no Pois é, Nordeste também. mas é dentro do mesmo núcleo. E isso, tudo do mesmo. Ele Professor. era casado, aí a irmã foi morar, aí ele ficou com a irmã dela. E assim, elas iam morar, ele foi ficando com elas, até formar uma família só. Entre ele, 4 mulheres e acho que 50 e poucos filhos, ou até mais, não me lembro. Diga. O problema, então, é assim, ter mais de um núcleo em casas diferentes. Não é tiver os problemas. Não é o problema. A Duas gente está famílias na discutindo mesma casa. Não é 2 famílias na mesma casa, é uma família só. Você tem que entender que todo mundo ali é a mesma família. Aham. Porque se tá todo mundo se aceita, não tem conflito. Não há de me dizer que o seu tem 2 casas vai ter conflito? Vai. Ah? Não vai ter conflito? Uai, professor, teoricamente, né? Vai saber, Entendeu? né? Aí a questão é, não, porque a gente não quer o conflito, a gente não quer que haja desarmonia. Aí eu vou ter 2 casas, depois vou ter 3 casas, vou ter 4 casas. Entendeu? Então é isso. Uhum. Né? Entendi. Essa é a questão. É porque essas famílias eu esqueci como é que chama, multifamiliar e tal, já é aceito, isso aí não tem problema. Né? Como é aceito. Porque, às vezes, na interpretação da lei, ela dá uma modernização. Vou dizer, por exemplo, isso é em todo sentido. Vamos lá ler o ser e o dever ser, né, da Bíblia, por exemplo. No mandamento. Qual é o mandamento? Não cobiçai a mulher do próximo. É qual o número? Vocês lembram? Olha aí na internet para mim. Não cobiçai. Como é que é? Alguém viu aí? Qual que é o mandamento, né? Não cobiçai. Leia aí para nós. 8º. Apareceu aqui que é o 10. É o 10. Como é que é? Não cobiçai. Leia para mim. Eu tá aberto aqui. Então lê. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma Isso, que beleza. não lhe pertence. Mas não cobiçar a mulher do próximo. Esse aí, ele não era assim. Ele originalmente, né, no hebraico antigo, não cobiçai, tá? A coisa, né? A coisa do outro. Aí a coisa do outro entrava a mulher, entra tudo que ele tem. Por isso que ele falou assim, tá? Aqui, professor, apareceu casa. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Essa é uma interpretação, a casa. Mas qual que é a interpretação moderna dele hoje? Vocês sabem? Não.
Não cobiçai a mulher do próximo. Não cobiçai a mulher da próxima. Não cobiçai o homem do próximo. Esse é a concepção da interpretação de hoje. Antigamente era a coisa. Tá? Porque a mulher era uma coisa, como eram os filhos, como tudo ali pertencia ao homem. Quando, né, houve essa regra. Porque pensava, né, hoje não é assim mais. É por isso que depois passou não cobiçar a mulher. Mas tanto a mulher quanto o homem cobiça. E a mulher pode ser casada com uma mulher, né? Um homem com outro homem. Então, hoje a interpretação ela é feita dessa forma. Então, às vezes, a lei também, o dever ser da lei, ela sofre algumas interpretações. Ok? Mas continuando, né, na nossa concepção, quando a gente olha a lei e o direito, né, ele está escrito. Existe uma referência ativa, né, entre essa lei e o direito. Mas, às vezes, isso contradiz com a compreensão. Tá? Ele contradiz com a concepção. Então, eu tenho a redação do texto, como eu disse aí para vocês. Só que a redação do texto, ele é completamente descabido com a atualidade. É o que eu acabei de falar para vocês. Se você lê o mandamento, né, como ele foi escrito originalmente, ele é descabido para hoje, porque a mulher não é coisa do homem. E não cobiçar é para os dois lados. Então a gente tem que compreender. E assim também é. Então, ao fazer esse julgamento, o STF, na verdade, ele estava vendo se era possível uma concepção ou uma nova interpretação da regra, que foi feita anteriormente, né? Porque se você lê o artigo 226, parágrafo 3º, ele fala o seguinte, olhem lá, que já houve uma modernização. Lê para nós o parágrafo 3º do artigo 226 novamente. Professor? Ah. O senhor falou que esse recurso, ele está no STF, correto? Ele já está, ele foi julgado no STF, né? Mas ele já foi transitado em julgado, sim. Sim, mas, por exemplo, nesse julgado, sem ser o Marco Aurélio, o outro Carlos Aire Brito, ele não é ministro do STF. É sim, ué. Ele está aposentado, ué. Mas ele, na época, ele era. Ah, verdade. Desculpa, é que eu achei que ele era dessa formação atual. Não, né, não. Ele, de vez em quando as coisas apertam, ele é chamado, sim. E já é aposentado. Ah, não, perfeito. Tá. É porque na época dele tinha uma outra regra, então ele aposentou mais cedo. Entendi. Tá, hoje aposenta mais tarde. Lê para mim novamente, aproveitei que seu microfone está aberto, lê o parágrafo 3º do artigo 226. Para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 3º. Qual que é o ponto de ruptura da sociedade atual que você acabou de ler nesse parágrafo? Talvez seja esse entre homem e mulher. Só homem e mulher faz uma entidade familiar? Hoje não. Eu lembro que numa aula... Nunca foi, né? Assim, é só que foi aceito recentemente para a sociedade. Então, hoje eu tenho apenas um homem, apenas uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, um homem, 2 mulheres, né? Uma mulher, 2 homens, né? Isso não tem problema, mas hoje já colocar. Fala que você ia falar numa aula... Não, é porque o Rodrigo, numa aula de direitos humanos, ele chegou a comentar com a gente que hoje eles consideram família, até, por exemplo, vamos supor que more só eu e meu cachorro, nós somos considerados uma família. Isso que eu queria falar. É uma família. Então, hoje isso aí, nem isso, nem essa questão amorosa entre... É uma interpretação.
Então, esse artigo, né, essa discussão todinha desse processo, né, nas suas 49 laudas, que eu quero que vocês leiam, ele está discutindo quando e como e por que eu posso ter a proteção do Estado. Então, vamos lá. O dever ser do artigo que a gente está lendo, e é isso que às vezes a gente tem dificuldade, o dever ser qual é o dever ser do parágrafo 3º? A proteção da família. Proteção do Estado. O Estado proteger a família, que a família seja protegida pelo Estado. Ótimo, esse é o dever ser. Na realidade, no caso concreto, eu estou olhando, olha, nesse caso, eu não posso, né, pelo menos a decisão foi que nesse momento a sociedade entende, né, porque o STF representa a sociedade, que eu não posso dar a proteção do Estado a Joana da Paixão Luz. Por quê? Ela sabia que Valdemar do Amor Divino tinha impedimentos para a sua conversão em casamento. Ele não poderia casar. Então, a união estável só é possível para aquele caso que a pessoa pode casar a qualquer momento. Ou seja, né, aquela pessoa que às vezes ela não está separado de fato, de direito, perdão, mas está separado de fato. Se o cidadão lá, Valdemar do Amor Divino, ele não morasse mais com a sua esposa, aí era válido. Mas no caso ele morava. E por isso ser, nesse caso, não coagula com dever ser. Entenderam aí o dever ser? Entenderam, Entendi. gente? Entendi. Entenderam? Entenderam o que a gente está querendo mostrar? É que, às vezes, dá para... A gente entende, ou então tem esse sentimento, que o dever ser e o ser é completamente, né? E existe, claro, né, um Estado de direito formal, né? Um Estado de legalidade, né? Existe uma democracia, existe um Estado regido por leis. Então, só que, efetivamente, em casos concretos, existe uma total desconfiguração, e isso em todo sentido. Aqui a gente está lendo esse caso, mas, por exemplo, vamos supor outra questão. Se a gente olhar, por exemplo, que é um exemplo que eu sempre dou, né? A lei de execuções penais. Se a gente lê a lei de execuções penais, que é a ressocialização do preso para devolução da sociedade, esse é o dever ser da lei. Só que, na realidade, o que acontece? Não acontece isso. Então, para a ressocialização dos presos, o direito não existe. O direito e lei não são as mesmas coisas. Esse é o conceito realista do direito. Ele não é. Para aquelas pessoas à margem da sociedade, que existe a democracia, mas aquelas pessoas que moram numa favela, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, como por exemplo, né, algumas pessoas que estão em situação de extrema pobreza, crianças, né, que são abusadas todos os dias, o direito existe para elas? Existe, Diego? Existe, Natan? O direito existe? Existe, Não. Lineker? Não, é isso que eu estou te falando. Ele nem sempre existe, existe para nós. Ele tá codificado, né? Mas. Não, mas o que adianta? Você vai dar papel, eles vão comer papel? Pois é. Ninguém com papel, né? Não estão conseguindo comer nem osso, gente. Para essas pessoas existe? Se eu pego pessoas e prendo, né? Porque a gente prende errado e prende mal. Foi até uma discussão que a gente estava olhando, infelizmente, né? Por exemplo, isso, a lei, né? Por que tem mais pessoas pobres e pessoas, né, excluídas, presas? Porque elas têm menos acesso, menos recurso, né, menos tudo. Às vezes, por exemplo, né, a Polícia Civil investiga, procura, ela consegue prender uma pessoa, mas aquela pessoa tem condição financeira, né,
ela tem estrutura. Antes da pessoa chegar no presídio, já chegou o habeas corpus dela. Para o pobre vai acontecer isso? Não tem nem osso para ele comer, para fazer uma sopa. É isso que aí a gente tem que olhar para essa realidade. É isso que a gente está chamando para a aula. Para esse pensamento, né? Esse estado de ilegalidade, essa democracia material. E aí a gente coloca, né? Então o direito enquanto tal, e não apenas como lei, ele possui uma realidade e ele adquire uma efetividade. Professor, acho que um tema legal para a gente discutir também foi o que aconteceu aqui em Goiás. Eu não sei se principalmente as meninas elas souberam daquele ginecologista que ele foi acusado de violência sexual, se eu não estiver enganado, por 53 mulheres. Aí ele conseguiu um habeas corpus. As mulheres que tinham prestado queixa contra ele, elas retiraram algumas por insegurança. Então, às vezes, tem outra questão também. A pessoa sabe que o direito existe, sabe que ela tem direito, mas por uma insegurança no sistema jurídico que nós temos, nas leis, teoricamente, essas leis maleáveis, elas não procuram o direito. E eu acho, particularmente, professor, que isso acontece até mais do que a falta da pessoa saber. Eu mesmo, por exemplo, o que eu mais vejo são pessoas falando, não, eu não vou mexer com isso, não, mexer com justiça é complicado. E lendo essa decisão que o senhor mandou para nós, isso me fortaleceu mais ainda, porque se para nós que já estamos no quarto período, é complicado da gente interpretar o que os magistrados eles estão falando, imagina eu entregar isso mesmo para uma pessoa letrada, para ela fazer essa interpretação. Talvez um pouco dessa insegurança, desse medo de você procurar a justiça, esteja também nisso. Você não ter a mínima noção, ou às vezes ter uma noção muito, muito restrita do que realmente é o seu direito. Sim. Entendeu? Então, assim, talvez, se começasse a usar um linguajar um pouco mais popular, não, eu não estou falando em gírias, nada nesse sentido, mas eu falo assim, deixar o direito mais acessível a todos. Por quê? Se nós é uma exigência, né? Já existe um projeto de você ter uma sentença, né, jurídica e ter uma sentença... esqueci como é que chama o nome, mas já existe isso aí, de você fazer uma sentença mais acessível, né? Uma maneira assim, tem um nome, eu vou lembrar, vou mandar para você, mas já existe. Inclusive, eu vou achar uma sentença e vou mandar para vocês no grupo, já existe isso. Tá? Mas isso aí não impede, é falta da gente ler um pouquinho também, né? Entendeu? Mas assim, a gente está indo mais além ainda. Nesse caso lá de Anápolis, para você ver, né? Era consultas particulares, né? Né? E tinham esse problema. Agora imagina quem vai no SUS, quem vai em postinho, que não falta tudo, né? Quantas mulheres, né? E infelizmente a sociedade nossa é uma sociedade totalmente, ela é machista e que as mulheres, por exemplo, gente, ela não tem direito de andar na rua de bicicleta. Eu vou pedalar, eu tenho esse short, eu uso esse short. Mas a mulher não pode, ela não pode? Você viu o que aconteceu com aquela mulher? Que o cara deu um tapa nela, ela tomou um capote. Pegou na... Então, cara, isso não existe. Olha, professor, eu tô dizendo assim, né? A gente tá conversando, quem tinha que falar isso era uma mulher, né? Não era nem nós, porque a gente não sente esse constrangimento diário, né? Esse abuso diário que acontece. Mas é culpa do quê? Que o direito, ele não vê, por exemplo, que se eu tenho, né, 55% da população é mulher, não sei quantos por cento da população são negros. Aí a gente olha, por exemplo, para o secretariado aqui em Tumbiara. Será que 50%... Por que 50% não é mulheres? Dos vereadores, por que 50% não são mulheres? No Estado, por que 50% dos secretários do Estado não são mulheres? Eu olho lá para o governo, por que dos ministros do presidente 50% não são mulheres?
Então, se não tem representatividade, o direito, ele tá falho, ele não existe. Ah, professor, eu levo em consideração outra coisa. Por exemplo, vamos supor que, igual esse caso dessa mulher que o senhor falou, tem como você identificar a placa desse cidadão, porque a imagem é muito clara, então você consegue pegar o carro e chegar até ele. O problema é, vai pegar esse excomungado, vai levar ele na delegacia, no outro dia ele vai estar solto. Então, o problema é, o que leva à criminalidade? É porque as penas, elas são maleáveis, o cara é preso hoje, amanhã ele está solto. Então, o cara, ele fala, não adianta pra mim, também, tanto não, mas faz. assim, e adianta prender? Aí eu vou prender um cara desse, colocar na cadeia, ele vai sair muito pior. Ah, Às vezes é até um trabalhador. Eu acho que isso, por exemplo, se houvesse penas mais duras, eu tenho certeza que diminuiria muito. Não. Ali tinha acho. que pegar uma pessoa daquela, colocar ele para prestar serviço social durante um tempão, e trabalhar no asilo, dar banho em véio, tinha que pôr para trabalhar, tinha que pôr para fazer alguma coisa. Ele Ser pode fazer social. isso preso, por que ele não pode fazer isso Não, preso? não adianta, porque vai prender onde tem estrutura, aí prende ele junto com o bandido, né? De alta periculosidade, e ele vai se tornar, eu acho que a gente desvirtua a questão. No caso daquele ali, é falta de educação, falta da sociedade. Mas nós estamos falando de um assunto que acho que nenhuma mulher, as mulheres que deveriam falar. Já estão, né? Fala, Eduarda, fala, Lineker. Larissa. Ana Laura, ninguém? Nossa, as mulheres não querem se defender. Ninguém? Mas assim, né, voltando aqui, né, se a gente pensar o direito, né, a gente já falou isso, né, Kant, ele fala, por exemplo, né, que o direito, ele é um conjunto de condições sobre as quais o arbítrio de cada um se articula com o arbítrio do outro, segundo uma lei geral de liberdade. É isso. Então, falando da questão da mulher, ela não tem esse arbítrio. A sociedade que a gente vive não tem. Ela não tem um arbítrio, né? Ela não tem essa liberdade. Não existe esse limite de igualdade, né? Se a gente olhar essa visão kantiana, não tem. Essa é a questão. Nós não temos essa liberdade, tá? Não é proferida, não é dada isso. Então, esse conceito, né, de direito fundamental, ele está no papel, ele é muito bonito, mas a realidade, é isso que eu estou te falando, né? Essa realidade dessa ideia de direito e de justiça que eu estou falando, na prática, o direito não existe. Ele não existe. Não existe para muitas mulheres que são abusadas todos os dias, crianças que são abusadas todo dia. E essa concepção, né, análoga do direito, né, nesse relacionamento que a gente está falando, entre o, né, essa correspondência entre o dever ser e o ser, né, aquilo que deveria ser e o que é na realidade. Porque se a gente olhar na prática, aquilo lá, porque tinha alguém filmando, mas quantas mil mulheres que já aconteceu aquilo e não acontece nada? E mais, se ela não tivesse caído, também não tinha acontecido nada. Ah, só passou a mão na bunda. E, assim, entenderam? É porque ela caiu. Se ela não tivesse caído também, nem importava. Mas é por isso Não. que eu te falei para o senhor, professor. Por exemplo, vamos supor que nesse caso que teve uma repercussão desse médico, por exemplo, desse cara que fez isso com essa mulher, vamos supor que nesse caso, um rapaz desse pegasse aí uma pena pesada. O senhor acha que realmente não diminuiria a tentativa? O senhor acha que na cabeça dos caras falar, opa, eu não vou fazer isso, porque, peraí, se eu fizer, eu vou responder de uma forma mais dura. Eu vou ter que responder. Agora, se você sabe que se você cometer tal fato, basicamente você não vai ter consequência nenhuma, ou se tiver, vai ser uma Eu consequência acho leve, que a consequência eu acho deveria. que isso. A prisão não deveria acontecer. Nesse caso lá do médico, a não ser que houvesse comprovado um estupro, por exemplo. Mas no caso ali de abuso, né, que foi o caso, o que eu acho que deveria acontecer? Uma pena, por exemplo, ele perder o direito de ser ginecologista. Ele não poderia ser mais ginecologista. Aí seria uma pena, entendeu? Ele não poderia ser. Fala, ó, você não vai ser mais ginecologista. Você não tem essa capacidade mais.
reestruturação, você vai ter que voltar a fazer Faculdade, voltar do Não, zero. não é a faculdade, não. É um. Como é que chama? Que depois que o médico Outra forma especialização. Residência. Ó, você vai ter que fazer uma residência novamente. Em outra área, você vai ter que fazer um tratamento psicológico, você vai ter que fazer uma educação. Se você colocar essa pessoa para estudar, para colocar, para fazer, obrigar ela a frequentar um curso, cortar isso aí dela, eu acho que teria muito mais efeito que você prender a pessoa. Prender não ia virar em nada. Primeiro que a gente não tem nem estrutura, não tem nem lugar de prender. E não vai adiantar nada. Não adiantaria. Ah, professor, eu acho que principalmente no caso desse ginecologista, eu acho que adiantaria muito, sabe por quê? Imagina o estilo de vida que esse cara tem. Imagina o tipo de alimentação, de vida social. Imagina você pegar um cidadão desse e colocar ele numa sala 8x6 ou 8x8 com mais 20, 30 pessoas. O senhor acha que ele sendo usado como exemplo, pegando uma pena dura, o senhor acha que isso não ia fazer com que outras pessoas do mesmo nível social dele não pensassem duas vezes? Não, porque talvez tinha que se entender o seguinte: qual que é o problema dele? Provavelmente ele deve ter uma psicopatia. Se ele tem uma psicopatia e eu vou prender ele, lá na cadeia ele vai ser estuprado, ele vai ser violentado, e aí eu vou só canalizar isso. Ele vai sair pior. Aí ele, às vezes, ele poderia ser uma pessoa que poderia servir a sociedade, e no final ele seria transformado totalmente num psicopata. Porque não ia trazer, eu acho que não trazia nenhuma melhora. Eu acho que deveria se estudar, saber qual que é o problema dele, que ele deve ter algum problema, né? Um problema neurológico, alguma coisa. Exige que ele faça um tratamento e falar, você não pode ser mais ginecologista. Agora, por causa dele, estão querendo mudar algumas leis, né? Eles já estão se discutindo isso aí para se mudar algumas leis. E isso, né? A gente até estudou essa questão de algumas sociedades anteriores, né? Que fizeram isso, penas graves, né? Mesmo de execução, fuzilamento, não exclui a possibilidade de reinserção da pena. Não se exclui. Você pode perguntar quem trabalha em presídio, por exemplo, né? Você prende aquela pessoa, às vezes é uma pessoa pobre que não tem condição, você prende ela, está lá, e aí ela vai sair, ela não vai ter condição de outra coisa, ela vai voltar, vai ser presa, ela vai ser uma pessoa que vai viver presa. Ela não traz. Isso não inibe. Não inibe. Mas, se ao contrário, né? Eu faço a determinação, falo, ó, se acontecer isso, você vai perder seu direito de ser ginecologista. Aí o cara ia ter medo. Ia perder renda, ia perder. Entenderam? Essa é a questão. E vamos colocar um tratamento para saber. Falar, vamos estudar? Por que ele faz esse comportamento? Por que ele tem? Ele vai ter que frequentar um psicanálise, a gente vai ter que estudar, vamos olhar. Aí descobre se tem algum desvio. Então, a partir de hoje, para ser homem ginecologista, a gente vai ter que fazer um teste. Como faz um teste, por exemplo, para motorista, por exemplo? Então, assim, tem que saber, eu não sei o que é. Tem que ter um problema. Ou então, por exemplo, exigir que toda mulher seja acompanhada por outra mulher e assim por diante. Entendeu? Se for homem, tem que ter alguém que a acompanhe. Não sei. Porque se é uma psicopatia, por exemplo, não adianta punir o psicopata. Você só vai estar alimentando aquele desejo e não vai adiantar nada. Alguns países, por exemplo, eles fazem inibidores, né? Que a gente chama de castração química, tá? Que aí a pessoa perde aquele libido sobre aquele determinado fato. Mas eu não tenho estudos aí, nem condição de falar para vocês se isso melhora ou não o resultado. Mas eu acho que nesses casos, né, prender não adianta nada. Igual esse cara lá que passou a mão na bunda, a menina caiu. O que vai adiantar prender esse cara? Não vai adiantar nada. Mas coloca ele para trabalhar, coloca ele para fazer prestação de serviços na comunidade, frequentar aula sobre direitos humanos, frequentar aula sobre aquilo ali, aí sim, eu acho que fazeria de exemplo. Aí sim seria um exemplo. Entendeu?
Porque, na verdade, aquilo lá é a cultura nossa. O que a gente tem que mudar é isso. É a cultura brasileira, a cultura que a gente tem, a maneira como a gente faz, entendeu? É isso. É só a gente assistir ali, por exemplo, né, os Trapalhões, aqueles, né, a formação cultural, né, dessas pessoas, como é que eram. Então existe isso aí. O nosso presidente mesmo, né? Ele é o estilo dele é meio chauvinista, né? Assim, meio machista nesse sentido. Mas pena que nenhuma das meninas aí estão participando. Acho que elas Eu precisam. estou participando, professor, estou escutando tudo. Não, mas fala aí qual que é a sua ideia, né? Porque Não. você. Entendeu? Mas então assim, vamos. Para a próxima aula, eu queria que vocês lessem isso aí. Lessem, eu vou reabrir essas atividades que vocês Vai possam fazer. ficar aberto até semana que vem? Vai ficar aberta. Mas eu quero que vocês leiam todo o artigo, porque hoje, né, a gente tratou, do livro que a gente está lendo, Descomplicando a Filosofia, hoje, como a gente tratou do ser e do dever ser, nós vamos entrar na próxima aula, deixa eu, no capítulo, quer ver? Deixa eu olhar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Só um minuto aqui. Então, na próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 5, que é Direito e Moral e Costumes, né? Convenções, uso e hábitos e princípios da subsidiariedade, que é justamente, né, a gente entender esse caso entra nisso, né, que a gente falou. Então, a gente já está na página 172 do Descomplicando a Filosofia. Então, a próxima aula, a gente já entra no artigo 5º, tá? Hoje a gente tratou do artigo 4, que é essa diferenciação. E a gente vai usar esse julgamento, que ele fala justamente isso, de questão de direito, questão moral, questão costume. Eles usaram o texto constitucional, mas se vocês vão ver que todos os ministros ali que fizeram o voto, eles trataram justamente sobre isso, né? Sobre essa questão aí dessa diferenciação de direito e moral. Vejam, leiam lá o recurso extraordinário, né? 397762 da Bahia, que vocês têm, e a gente vai discutir. Anotem, né? Tudo que vocês lerem lá e vocês virem alguma dúvida, algum fato ou uma coisa interessante, tragam para a próxima aula para a gente poder discutir. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Beleza? Então Ok. vou interromper a gravação, tá?